Boa noite, eu sou Miguel do Rosário, sou aqui o âncora do Jornal da Fórum. Hoje faço uma entrevista muito especial com meu amigo Elias Jabbour. Boa noite, Elias. Boa noite, querido. Ótimo estar contigo. Elias, eu peguei aqui o currículo do Elias aqui no currículo Lattes. O Elias tem graduação em Geografia pela USP, mestrado em Geografia pela USP, doutorado em Geografia Humana pela USP, professor adjunto da UERJ, e agora está lançando um livro sobre a China. China, o socialismo do século XXI. Vou colocar até aqui na tela, que eu já separei aqui. E aí, Elias, conta para a gente aí o que te levou a escrever esse livro e o que você pode dizer para a gente para convencer as pessoas a comprarem esse livro aí. Cara, primeiro agradecer o convite para esse bate-papo, né? E eu sempre fico feliz quando eu converso com você, o Miguel, né? Por uma questão de puxa-saquismo, não é meu estilo, né? É porque é muito difícil encontrar pessoas inteligentes para trocar ideia no mundo de hoje, né? Quando fala inteligente, é capaz de articular grandes questões, pensar longe, enfim, achar pessoas com essa capacidade de hoje, num país que está completamente preso ao curto prazo em todos os aspectos, é muito difícil. Então, eu fico muito feliz de estar com você. Esse livro, ele, em certa medida, ele não é que é um resumo, mas ele é... Eu já estudo a China há 25 anos, né? Ou seja, meu primeiro artigo que eu publiquei sobre a China em 96. Então, já são 25 anos que eu tenho, assim, formalmente, de estudo sobre a China. E eu venho lançado livros, assim, ao longo do tempo e tal, fazendo um update na minha agenda de pesquisa, né? Só que dessa vez nós decidimos ir mais longe. Eu encontrei uma pessoa que eu a conheci durante a minha pesquisa de doutorado, que é o Alberto Gabrielli, que é um ex-economista da UNCTAD, que também estuda a China, e que nós estávamos pensando a China de formas iguais, só que de lugares diferentes, sem nos conhecermos, né? Ou seja, nós tínhamos a conclusão de que uma leitura do socialismo no século XXI demandaria uma reconstrução de alguns conceitos do marxismo, como a lei do valor, formação econômica e social, modo de produção, e a partir de uma reconstituição, ou seja, de uma ressignificação desses conceitos, né, nós poderíamos entender os limites e as possibilidades para o socialismo do século XXI. Então, esse livro, se você for observar com olhos assim como os seus, por exemplo, é quase que uma declaração de guerra a um certo marxismo que se transformou em senso comum, ou seja, o marxismo que trabalha com checklist, que trabalha com categorias apriorísticas para entender realidades complexas, né? E nós decidimos não, achamos que as coisas não são desse jeito, né? Então, é um livro que ele tende, vamos dizer assim, a nossa né, audácia, ou até porque nós somos pesquisadores muito humildes, vamos dizer assim, nesse aspecto, né? Mas é demarcar um campo de discussão sobre a China e o socialismo hoje que praticamente não existe no Brasil e no mundo, né? Que é a partir de uma visão uma visão não dogmática do marxismo, uma visão que coloca o conceito de formação econômico-social, ou seja, de história no meio da discussão, né? E perceber que não existe modelo único de socialismo, que a China inaugura uma nova, vamos dizer assim, uma nova classe de formações econômico-sociais que nós chamamos de socialismo de mercado, né? Que a gente já discutiu aí um tempo atrás, lá no centro, né? Então, o livro vai ser um pouco isso, ou seja, quem gostar de uma boa polêmica e tal, compre, porque do começo ao fim, assim, é um livro de uma certa iconoclastia, vamos dizer assim, né? A gente meio que vai meio que desconstruindo algumas coisas e construindo outras, né? E vamos ver o resultado. Nós achamos que a recepção vai ser boa, né? Vai ser muito criticada, evidente, né? Mas, no geral, nós vamos cumprir nosso objetivo, que é pautar o debate sobre a China sob um outro ângulo aqui no Brasil, né? Maravilha. Elias, você me fez alguns elogios aí no início da live, eu também gostaria de retribuir, acompanho aí sua trajetória intelectual há um tempo, comprei o seu último livro, Socialismo China, Socialismo e Desenvolvimento, comprei, li, vi algumas referências lá, inclusive o Ignácio Rangel, que eu li também, baixei alguma coisa, li alguma coisa do Ignácio Rangel, e tenho também procurado estudar um pouco a China,
né? Por exemplo, o Red Star, Estrela Vermelha, né? Fundamental. Eu li o Estrela Vermelha, e tem um outro aí também muito bom depois que eu lembro o nome. Mas, enfim, eu acho que China é um assunto fundamental hoje no mundo, né? O capitalismo está em crise, as pessoas elas estão perplexas, né, com a crise do capitalismo. Você tem muita miséria, muita desigualdade. Então, as pessoas olham para a China como uma alternativa, como uma esperança, né? E agora, com a pandemia, e ficou mais forte ainda, a China, de certa forma, ela emerge da pandemia como um modelo muito interessante, porque ela consegue controlar a pandemia, ou seja, ela salvou vidas, né? Isso aí é muito, muito interessante, porque um país com 1,5 bilhão de pessoas, se você pegasse, se morresse a quantidade de chineses proporcional ao que morreu no Brasil, por exemplo, imagina, seriam milhões, dezenas de milhões. 3,4 milhões. Hã? 3,4 milhões de pessoas, se fizesse igual fizeram nos Estados Unidos. Então, né? Por aí você vê. Aí, por isso eu estou muito interessado no seu livro, vou comprar, estou esperando. Eu acho que eu vou esperar o lançamento aqui no Rio de Janeiro, na livraria Leonardo da Vinci, dia 29, né? Isso. Para ir lá, aproveita a gente, dou um abraço em você, compro o livro lá, pego um autógrafo. E hoje fiquei assistindo vários vídeos seus, né, na Fundação Grabois, sobre a China, para me preparar um pouco para essa entrevista. E o que eu achei muito interessante, Elias, até eu queria deixar para o final da entrevista, mas vamos falar logo agora, que você começa um dos vídeos, quer dizer, o vídeo que você fala sobre o livro, você começa falando uma coisa muito interessante, que me interessa muito, que é o fato de você, junto com o Gabriele, estar tentando desconstruir, através de estudos, inclusive de neurolinguística, né, uma certa racionalidade econômica, né, de que o homem tem aquele caminho, tem aquela maneira de pensar, maneira de agir, que de fato é um dos obstáculos intelectuais, é uma das armadilhas intelectuais mais forte, mais difícil de você superar, né? Porque se as pessoas são assim, sempre foram assim, como é que você vai mudar isso, né? Aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse aspecto, depois a gente conversa mais. Tem que tirar o microfone aí, ligar o microfone. O que acontece? Na hora de discutir essa questão do livro, se a gente for olhar os clássicos do marxismo, você conhece bem, eles sempre pegaram um alvo para bater, né? E a partir desse alvo eles desenvolviam as teses deles, né? E eu tinha muito claro na minha cabeça que nós tínhamos que pegar, vamos dizer assim, fazer a disputa dentro do campo marxista, ou seja, essa era uma opinião minha que foi vencida pelo Alberto, ele me convenceu do contrário. Ou seja, nós temos que enfrentar essa discussão do campo do marxismo de como entender a China. Eu saí do Brasil para a Itália, e nós discutimos isso antes, porque o livro foi escrito na Itália durante 3 meses. E ele chegou para mim e falou, Elias, olha, eu não concordo com você, eu acho que nós temos que pensar além dessas questões menores dentro do nosso campo de ideias, e nós temos que desconstruir a ideia de que o homem nasceu para competir um com o outro, que ele nasce voltado naturalmente para a troca, ou seja, a noção de homem econômicos. E nós temos que provar, né, no começo desse livro, de que os seres humanos também tendem à cooperação, ou seja, e que, portanto, o socialismo, enquanto possibilidade, a partir de uma subjetividade de outro nível, é algo muito possível, porque aliás, acho que você já ouviu isso desde criança, né? O socialismo é muito legal nas ideias, mas o ser humano é que não presta, que não sei o que e tal, né? Então, cara, o Alberto ele me aparece com um calhamaço de textos, assim, de papers sobre neurolinguística, economia comportamental, ou seja, todas elas voltadas para a desconstrução da ideia do homo econômicos, ou seja, a ideia de que o homem nasce para troca, para competição, ou que os economistas chamam para maximizar a utilidade, ou seja, ele se comporta de maneira agressiva em relação ao outro por conta do ambiente de mercado em que ele vive, ou seja, então, o Alberto achou por bem nós desconstruímos isso. Não adianta você desconstruir isso com discurso. Então, eu tive, vamos dizer assim, que passar por um processo de formação intelectual em torno de neurolinguística,
economia comportamental, ou seja, para construir esse capítulo do livro, que eu acredito, assim, que do ponto de vista metodológico, Miguel, por mais que nós falemos de modo de produção, formação, essa coisa do marxismo, é o ponto alto do livro, cara. Porque ali é uma tentativa, é mais uma tentativa de derrotar essa ideia de que nós estamos fadados a viver sobre o capitalismo no resto das nossas vidas, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, é um ponto fundamental que eu acho do livro, é esse daí, que é logo o primeiro capítulo, né? Ou seja, é muito interessante, cara. E desculpa, toda vez que eu falo desse livro, eu sou meio que tocado por uma emoção, porque é tanta coisa que aconteceu, assim, na minha vida, até que eu conseguisse, por exemplo, escrever esse livro. Que escrever um livro, a gente não é uma coisa tão difícil, assim, a gente junta, sistematiza ideias, coloca no papel e sai um livro, né? Mas o significado que esse livro tem na minha vida enquanto construção intelectual, né? Porque é uma certa ousadia fazer o que nós fizemos e lançar por uma editora do porte da Boitempo, ou seja, isso para mim foi uma consagração pessoal muito grande, né? E também em grande medida, fora a vaidade pessoal que todos nós temos, ego, vaidade, é uma contribuição ao debate em favor do socialismo no Brasil e no mundo, ou seja, eu acho que em um mundo em que está todo mundo achando que o mundo acabou, hoje nós estamos tomados, vamos dizer assim, Miguel, os marxistas em particular, assim, existe uma onda de niilismo muito grande, ou seja, uma onda de ceticismo muito grande. Aliás, o Luca, que se colocava que o ceticismo e o racionalismo e o misticismo eram as grandes ameaças à ciência, vamos dizer assim, né? E hoje isso nunca foi tão forte isso hoje, ou seja, esses três comportamentos, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse livro também vem demonstrar para as pessoas, como nós colocamos na introdução, o seguinte: olha, a Covid-19, que as ideias desse livro estão corretas, ou seja, nós colocamos isso na introdução, e 2, a história não acabou, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental também. Maravilha. Outra razão que eu quero muito ler esse livro, eu li um livro há pouco tempo atrás, é um livrinho do David Harvey, A Breve História do Neoliberalismo, né? É um marxista americano, muito conhecido, e é um livro que ele menciona a China, tem um capítulo sobre a China. Só que eu fiquei muito decepcionado, porque eu achei muito superficial, em que ele fala sobre a chegada do neoliberalismo na China, só que eu achei que o assunto é tão complexo que eu achei que ele acaba mais desinformando do que informando. Mas aí eu menciono isso para te perguntar, a China, ela é... E eu pergunto isso porque tem gente que fala isso, né? Por causa que é minha opinião, não. Tem gente que fala isso, que a China tem, por exemplo, tem um economista que é muito ativo no Twitter, né? Ele fala, a China é o país mais capitalista do mundo. Ele vive falando isso, né? Você deve até saber a que estou me referindo. É verdade isso, que a China é o país mais capitalista do mundo? Cara, que as pessoas... eu não vou comentar sobre essa figura que você falou, né? Por uma série de motivos, né? Mas eu acho que o David... Vamos falar de quem importa, né? O David Harvey, né? Vamos dizer assim. O David Harvey escreve esse livro, só que o David Harvey, apesar de eu conheço pessoalmente, já conversei com ele algumas vezes, é uma grande figura humana, um grande intelectual, ou seja, ninguém está aqui para lacrar em cima de ninguém, né? Porque falar que a China é o país mais capitalista do mundo, a pessoa está querendo lacrar, não está querendo fazer análise de realidade nenhuma, né? O David Harvey, por exemplo... Ele mas aí não foi o David Harvey que falou, isso aí foi aquela figura que... Sim, foi o outro, mas vou responder esse outro também. O David Harvey, por exemplo, ele é um cara que ele faz esse livro, ele faz esse capítulo sobre a China, ele sustenta que a China ela se transforma em parte da engrenagem do capitalismo neoliberal, por conta dela ser... Porque ela faz parte do capitalismo a partir de 78, esse capitalismo se transforma em neoliberal, é uma visão circulacionista, inclusive na minha tese de doutorado que virou livro, eu tenho um capítulo em que eu respondo o David Harvey, né, respeitosamente, no campo da teoria, das ideias, né? E o que acontece com o David Harvey? Ele mudou completamente de opinião. Hoje ele já não pensa mais desse jeito. Se você for atrás da internet, por exemplo, David Harvey on China e tal, você percebe claramente que ele mudou de opinião, porque ele andou frequentando a China. E eu encontrei com o David Harvey, por exemplo, num encontro que teve aqui no Rio há um tempo atrás, em que eu tive a chance de trocar algumas ideias com ele por alguns minutos, em que ele já demonstrava isso, olha, que aquilo ali é outra coisa. Ou seja, aquilo ali é algo diferente, que é o que nós defendemos, que é uma outra formação econômico-social. Em relação à China ser o país mais capitalista do mundo, eu acho que é muito estranho isso, e eu vou ficar no campo das ideias, não no campo de quem mandou o recado.
Veja bem, Miguel, o que é o capitalismo? O capitalismo ele é um modo de produção onde os fatores estratégicos de produção estão sob o controle de uma determinada classe, ou seja, a classe dos capitalistas. Então, se nós formos observar na China, por exemplo, quem detém os fatores estratégicos de produção no país não são os capitalistas, muito pelo contrário, quem é o Partido Comunista, é o Estado chinês e cada vez mais o Partido Comunista. Eu falo isso pelo seguinte, existe até um termo que o Dia de Blanchett colocou, chamado CCP Corporation, ou seja, cada vez mais o Partido Comunista ele controla as grandes empresas chinesas. Tá? Controla como, Elias? Ele é dono das empresas ou ele é sócio? Por que você fala que ele controla? O dono é o Estado, né? O dono é o Estado. Agora, a instituição que toca o dia a dia, ou seja, a instituição que controla o Estado é o Partido Comunista. Então, você tem que achar... Existe uma dialética nisso daí que é interessante, ou seja, o Estado controlado pelo Partido Comunista e o Partido Comunista tem uma célula que nome estatal, por exemplo, que controla os destinos de investimento, que controla, vamos dizer assim, as ações de investimento da estatal. Existe uma instituição chamada SASAC, que é uma instituição que é voltada para controlar, para supervisionar os ativos do Estado nas empresas estatais, né? E o cara que comanda a SASAC é um filiado do Partido Comunista, ou seja, então Não, mas só uma pergunta. Claro. Mas você está falando das estatais, né? Você está falando que as estatais, elas são as principais empresas do país? Sim. Então, eu vou explicar isso, né? É um capitalismo estranho pelo seguinte, além do poder político não ser exercido pelo capitalismo, por capitalistas, aliás, agora estão passando por uma onda chamam de onda regulatória, mas eu chamo de outra coisa, né? E que os capitalistas chineses estão sendo completamente enquadrados dentro de um novo esquema de relacionamento com o Estado, né? Que nenhum país capitalista do mundo consegue, ou seja, o sonho do democrata republicano é controlar Big Tech e Fintech. Na China estão sendo controlados, né? E, enfim, esse é um ponto. Outro ponto, a China ela tem como núcleo do seu processo produtivo e financeiro 96 conglomerados empresariais estatais, é como se tivesse 96 empresas do princípio ativo da Petrobras controlando a economia nos setores estratégicos e 30 bancos de desenvolvimento, ou seja, 30 bancos do princípio ativo do BNDES, do antigo Banespa e tal, criando moeda para que essas empresas investam. Não é? O que acontece? No capitalismo, as empresas privadas são as responsáveis pela geração tanto de ondas de cadeamento da economia, ou seja, para o restante da economia, quanto as geradoras de ciclos de acumulação. Na China, não. Na China, quem gera esses ciclos de acumulação são as empresas estatais e as empresas privadas apenas se beneficiam desses efeitos de encadeamento e dos ciclos gerados pelas empresas estatais. Não é o setor privado que detém o monopólio do investimento em primeira instância, são as estatais. Em outro ponto, ou seja, não existem instituições liberais na China. Ou seja, que capitalismo é esse que não tem separação de poderes, não tem instituições liberais, o sistema eleitoral chinês ele é completamente diferente dos países capitalistas, até porque é um esquema em que impede que o poder da grana, vamos dizer assim, ele influencie no resultado das eleições, né? Ou seja, é muito estranho falar que aquilo é capitalismo, apesar de ter capitalismo na China. Existem relações capitalistas de produção, no livro nós falamos isso. Existe capitalismo, é um dos modos de produção que compõe aquela formação econômica e social, só que ele não é o dominante, ou seja, ele não é o dominante. Eu vou além, Miguel, me desculpa, só para complementar uma frase. Quando eu chego às minhas conclusões sobre nova economia de projetamento, que a gente pode falar mais isso mais adiante, o que eu estava pensando nesses dias? A China ela tem hoje, por exemplo, ela executa simultaneamente milhares de projetos. E são milhares de projetos, né, de alcance, de vários níveis de alcance, e todos eles operando de forma simultânea. Eu não acredito que nenhum país capitalista do mundo, sem juízo de valor, até porque o capitalismo ele é uma circunstância histórica, tá? Não é bonito, não é feio, é uma circunstância histórica, né? Ele é um dado histórico, então não é bonito ou feio, né? Tem que ser visto historicamente. Eu não consigo imaginar um país capitalista com as características do capitalismo tocando aquela imensidão de projetos com um grau de coordenação que os chineses estão fazendo, entendeu? Então, se você não acha que seja socialismo, tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, chamar aquilo de capitalismo é muito complicado. É muito complicado.
Né? A magnitude das coisas ali torna improvável que um país capitalista seja capaz de fazer aquilo que eles estão fazendo. Elias, um outro ponto que eu queria discutir com você, também eu vi em alguns de seus vídeos, tem um vídeo, por exemplo, da Fundação Grabois, que você menciona a Hannah Arendt, né? Um debate entre o Adam Smith e o Hegel, e você tem toda essa questão da liberdade política, que também é um dos pontos sempre levantados quando se fala sobre a China, né? Uma das grandes críticas que se faz sobre a China é que ela não é uma democracia, né? E eu também já andei conversando com você sobre isso, você tem um conhecimento também sobre isso. Como é que é o processo político de escolha de dirigente? Você tem algum processo democrático na China? Deixa eu achar aqui o... Tá procurando. Existe. Eu acho que a China ela é o que eu chamaria de uma democracia não liberal. Tá? O que é uma democracia não liberal? Ela é uma democracia completamente diferente do Ocidente, ou seja, ali na China, por exemplo, as eleições para deputado de província, não sei, de aldeia, a grana não entra, ou seja, é um processo que o dinheiro não passa por ele, não existe aquelas festas eleitorais como se vê no Ocidente, aquela coisa toda, né? Como que funciona? Vamos ser bem objetivo. O presidente da China, ele é eleito pelo Congresso Nacional do Povo, tá? É uma eleição indireta. Só que o que acontece? Na China você tem uma... Esse congresso são quantas pessoas, Elias? Desculpa interromper. 2.980, uma coisa assim. Esse congresso, ele é eleito congressualmente. De que forma? Ou seja, na base, elege-se um representante de bairro, de aldeia e tal, e eles vão chegando até o Congresso Nacional do Povo de forma indireta, ou seja, a eleição direta é só na base. Só que o que acontece? O que torna essa democracia muito mais interessante do que a ocidental, sob o meu ponto de vista, tá? Que é uma democracia de construção, ainda é algo incipiente, que está em fase de teste, né? Esses deputados e deputadas, eles não são caçados pelos pares, e sim pela base. E a outra questão é que eles são caçados pela base, não pelos pares. Ou seja, se a base pode removê-los. Sim, pode removê-los. E esses caras, por exemplo, eles passam somente 15 dias por ano em Pequim. O resto do tempo é nas suas bases. Então isso impede a captura da política, por exemplo, aquele tipo de coisa do cara que só volta de cada 4 anos para pedir o voto, né, que eu acho interessante. Então, eu acho que o sistema legislativo chinês, eu acho que é um sistema super interessante, que o seu processo de evolução vai acabar nos entregando um tipo de democracia muito mais profunda do que nós imaginamos. Eu acho que esse é um ponto, ou seja, existem eleições na China desse tipo, né? Agora, para os delegados que vão votar no presidente, né? Para os deputados, que têm mandatos, deputados. Né? São os deputados. Os deputados são os mesmos delegados ou não? É outro? Não, são os mesmos. São os mesmos. E tem um tempo de mandato, eles? 4 anos, se eu não me engano. Tem um tempo de mandato. Agora, é um escrutínio público muito grande, Miguel, porque o cara está o tempo inteiro na base. Você pega, por exemplo, agora, isso não vai sair na imprensa, só no cafezinho, ou seja, teve agora discussão do 14º plano quinquenal, foram mais de 3 mil emendas que vieram da base para mudar o plano, entendeu? Ou seja, não é uma coisa, vamos dizer assim, essa coisa que a gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sabe? Agora, quem governa a China, como Xi Jinping, por exemplo, esse pessoal são pessoas que tem que ser do Partido Comunista, essa é a única condição. Agora, é um processo de seleção, Miguel, por exemplo, os 9 caras que mandam no país, aqueles que estão ali no Politburo, todos eles foram acompanhados. Eles foram dirigentes de base do partido, ou seja, de grêmio estudantil ou de um bairro, e foram subindo na cadeia do partido, ou seja, foram crescendo. São 9? Você falou em 9? Acho que são 9, se não me engano. O Politburo. Isso. Só que é o seguinte, para chegar lá, chega-se a um nível, por exemplo, que eles têm que ter administrado 2 províncias do país. O Xi Jinping, por exemplo, antes de ser presidente da China, ele teve que administrar 2 províncias da China, que as duas juntas têm uma população maior que os Estados Unidos.
Então, isso é um sistema que é uma meritocracia confuciana, porque lá a democracia não é essa da religião como no Brasil, ali a religião, entre aspas, é mais o mérito, a entrega e tal do que outra coisa, que impede com que um Bolsonaro chegue ao poder, que um Trump chegue ao poder, que esse tipo de coisa chegue ao poder, entendeu? É ruim, é feio, é bonito, não sei. Eu acho que é uma forma chinesa de fazer governança. E cá entre nós, Miguel, você é cientista da área, cara. Pesquisas recentes feitas por Harvard colocou o seguinte: mais de 85% da população chinesa está feliz com o Partido Comunista. Isso não é o Elias falando. E a outra coisa, uma pesquisa mais anterior da Inglaterra. No mundo inteiro, no mundo liberal inteiro, a média das pessoas que acreditam na política é 15%. Aquelas pessoas que acreditam que a política ainda vale a pena. Na China é 75%. Sabe? Ou seja, então qual que é o sistema que está dando certo, qual que está dando errado, qual que é bom, qual que é ruim? Ou seja, isso é muito complicado. Eu acho, Miguel, que fica feio para o Ocidente uma comparação, entendeu, cara? Em grande medida, né? Enfim, eu acho que seria só um programa só sobre isso, ou seja, se você quiser fazer a democracia na China e tal, porque é um tema que eu acho que é fundamental, entendeu? Sim, vamos fazer outros programas. Agora eu estou muito curioso, então vou fazer um voo rápido para vários assuntos, entendeu? Claro. Outro assunto que eu queria abordar é tecnologia, né? Eu assisti recentemente uma entrevista com o professor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista muito famoso no Brasil, entrevista para o Nassif. E o Miguel Nicoleles ele traça um panorama sobre as pesquisas em biotecnologia no mundo. Aí ele fala sobre a China. Quando ele fala sobre a China, ele gagueja, ele quase não consegue falar. Ele fala para o Nassif: você não dá nem para descrever o que é aquilo. Aqui são a instalação que eu visitei sobre pesquisa biotecnológica na China é uma coisa de outro mundo. Eu não vi em lugar nenhum do mundo, e ele conhece todas as grandes instalações no mundo todo. Será que esse avanço da China na tecnologia, né, na biotecnologia, na inteligência artificial, será que isso seria uma diferença ou não em relação, por exemplo, à União Soviética, que talvez tenha se engasgado um pouco nessa área? No livro, por exemplo, uma das questões que eu tenho levantado nas minhas lives, né, em tudo que eu tenho falado sobre a China, e o livro ele consagra isso, é daí que eu chego, inclusive, na ideia de nova economia de projetamento. Eu tenho dito o seguinte: as pessoas trabalham muito com conceitos abstratos para discutir socialismo. Então, socialismo é A, B, C, D, E, F, sabe? E a partir disso vai julgar uma realidade, ou seja, coloca essa ideia na frente da matéria, o que é uma coisa amplamente antimarxista, né? Como eu não faço isso, nem Alberto, nós não nos refugiamos em conceitos abstratos, que socialismo como superação da propriedade privada, o socialismo como isso, como aquilo, ou seja, nós buscamos o quê? Qual que é a forma histórica com a qual o socialismo ele se apresenta ao mundo hoje? Ou seja, como que é a cara da criança, como ela se apresenta no mundo hoje? Nós chegamos a qual conclusão? Nós fomos estudar, por exemplo, olha como que a coisa não é uma propaganda, né? Os planos quinquenais chineses a partir de 2006, e nós chegamos à conclusão seguinte, que ali começou a aparecer inovações tecnológicas disruptivas. Essas inovações tecnológicas disruptivas elevaram, isso foi, o Estado tomou de assalto essas inovações, surge nas estatais, não no capitalismo, não nas empresas capitalistas, surge nas estatais, a ironia aqui, né? E o Estado ele utiliza essas novas plataformas para quê? Para a planificação econômica. Então, a China eleva a sua capacidade de planejar a sua economia, né? Ao elevar a sua capacidade de planejar a economia, do ponto de vista filosófico, significa que o ser humano elevou o seu domínio sobre a natureza. O que diferencia o capitalismo dos outros modos de produção e o socialismo é o excedente, aquela coisa da apropriação do excedente, mas também o nível de domínio humano sobre a natureza. Então, nós chegamos à conclusão de que existia uma coisa nova aparecendo na China. Se não um novo modo de produção, mas um modo superior do existente, né? E o que acontece? Quando a gente vai ver a pandemia, por exemplo, e nós vamos observar também, a sua pergunta foi genial nesse aspecto, observar, por exemplo,
Na China hoje, Miguel, tem 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, que são as mentes talvez mais brilhantes da sociedade chinesa, tá? Em que elas trabalham em empresas estatais, em organismos estatais, em instituições estatais, e elas têm 2 tarefas. A primeira é fazer a guerra tecnológica com os americanos, ou seja, alcançar os americanos no chip de 5, 7 nanômetros. Esse é um ponto. E o outro é qual? É a transformação, restringir o desemprego a uma circunstância do capitalismo. Então, elas são obrigadas, a partir da cabeça delas, a achar meios e maneiras de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. A China, nos últimos 10 anos, gerou 130 milhões de empregos urbanos. Obra da cabeça científica desses caras, tendo como base toda essa tecnologia, todas essas novas plataformas tecnológicas, e agora com o computador quântico, que você pode juntar milhões de dados por segundo, você usa isso, você pode planejar a economia em um outro patamar, entendeu? Então, qual que é o socialismo? Isso me levou ao Rangel, em 59, quando ele fala da economia do projetamento. Uma economia voltada a grandes projetos, né? E a característica fundamental desses projetos ela seria a expressão da possibilidade que o ser humano tem de construir seu próprio destino, e não capital ou mercado, né? Então, quando eu olho, veja bem, quando eu olho, por exemplo, um projeto na China, uma ponte, uma rodovia, ou qualquer projeto, eu não olho ali uma operação de custo-benefício ali. Eu vejo o quê? Eu vejo ali, na essência da coisa, né? Ou seja, a gente supera essa coisa da separação do sujeito do objeto. Nós entramos dentro do projeto, vemos o seguinte, eu vejo o cara trabalhando para o catch-up tecnológico e o cara trabalhando para gerar emprego a partir daquele projeto. Isso significa que o socialismo, ele se apresenta ao mundo hoje da forma como o Nicolelli chegou empiricamente, né? Ou seja, de que forma? É a razão humana, ou seja, o socialismo hoje ele se apresenta diferente do capitalismo. Por quê? Porque ele é um Estado, um governo baseado na ciência e que transforma a razão humana em instrumento de governo, ou seja, isso é o socialismo hoje. Essa é a nossa definição do socialismo enquanto forma histórica, vamos dizer assim, que se apresenta ao mundo hoje e que o Nicoleles ficou encantado, entendeu? Ficou encantado. Então a gente abandona, Miguel, assim, por que o livro é polêmico, né? Nós abandonamos conceitos abstratos. Nós sabemos que a propriedade privada vai ser superada na China um dia. Só que não agora, porque não existem condições objetivas para isso e nem é necessário ainda essa superação. Né? Nós não somos estatólatras, vamos dizer assim. Então, acho que o socialismo hoje ele aparece dessa forma, que a criança é dessa cara, amanhã vai ter outra cara. E assim sucessivamente, ou seja, observando o conceito se manifestando no mundo real, né? No movimento real. E não o contrário, ou seja, eu parto de um esquema mental pronto, e se aquilo não refletir na realidade, eu dispenso aquilo, né? Então, acho que o Miguel Nicoleles ele foi genial no empírico, né? Ou seja, ele não estuda nada disso que a gente estuda, né? Mas no empírico ele já, esses caras são governados pela ciência, isso aqui é outra coisa, né? É isso, basicamente, né? Ele ficou muito impressionado. Mas recentemente eu li uma reportagem também sobre sistemas de metrô, que me deixou muito impressionado com a China. Toda hora a gente esbarra na China. Qualquer assunto que a gente estuda, sobretudo quando é alguma coisa relacionada a investimento público, transporte, por exemplo, sobre metrô, né? Porque Xangai, há 30 anos atrás, não tinha sistema de metrô. Hoje é o maior sistema de metrô do mundo. E se você pegar os 10 maiores sistemas de metrô do mundo, você tem lá umas 5, 6 cidades chinesas. E aqui, começando a trazer aqui um pouco para o Brasil, né? E aquilo às vezes me deixa um pouco chateado, né? Porque aqui nos últimos 30 anos, a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, construiu 3, 4 estações de metrô, enquanto que Xangai fez aquilo tudo. O que você acha que a China pode ensinar para a gente, pode ensinar para a esquerda brasileira e pode ensinar para o Brasil? Você permite honestidade, lógico, você é um dos caras mais honestos do jornalismo que eu conheço, né? Tem que ver se a esquerda quer aprender, primeira coisa, né? Eu acho que desculpe a minha honestidade, né? Mas uma esquerda que olha para os Estados Unidos e para a Europa e não olha para a China, não como alternativa, porque não tem modelo pronto, a China é uma coisa boa para ela, aquilo ali, mas que nem olha para a China.
e se olha com estereótipo de que é capitalismo, de que é aquilo, que é, sabe, não, os olhos da esquerda brasileira e ocidental sobre a China são os piores possíveis. Aliás, a esquerda a intelectual, em sua maioria, ela virou praticamente um braço das opiniões do Partido Democrata e do Partido Republicano sobre a China. É só você ver as opiniões. Eu sou uma exceção, Miguel. Eu e outros, e mais alguns, somos exceções à regra. As pessoas conseguem dizer que a China e os Estados Unidos estão numa guerra interimperialista, sob o controle do mundo, quando a China está cercada por 80 bases militares americanas. Então, não sei se a esquerda quer aprender. Eu não sei. Agora, para o Brasil, aliás, e se a esquerda não aprender também, vai estar fora do game, porque não vai conseguir, sabe? Eu acho, assim, que uma figura como o Lula, não estou declarando voto, viu, pessoal, antes de mais nada, tá? Uma figura como o Lula é muito ligado, ou seja, ele é muito intuitivo, né? Ou seja, ele é muito melhor que os intelectuais do PT, eu acho. Né? Ele é muito intuitivo em ver o que está acontecendo na China. Agora, o aprendizado é o seguinte: primeiro, o Miguel, é você fazer mudanças institucionais que abram portas ao desenvolvimento econômico. Então, aí não é copiar o que os chineses fizeram, aí vai ter que fazer lição de casa. Remover teto de gasto, rever lei 8666, vai ter que se reestatizar o que foi privatizado da Petrobras. Não dá para pagar por aluguel de gasoduto feito pela Petrobras porque ela vendeu para o setor privado. Vai ter que reconstruir todas essas empresas que foram destruídas pela Operação Lava Jato a partir do Estado, ou seja, isso significa criar condições institucionais para que o ressurgimento dessas empresas seja seguida pela formação de grandes consórcios público-privados para o encampamento, vamos dizer assim, de imensas obras de infraestruturas urbanas, tá? E para isso você vai ter que ter bancos de desenvolvimento criando moeda para essas obras acontecerem. Pessoal, não existe essa história de gastar mais, que você só gasta o que arrecada. Para você arrecadar, você tem que gastar primeiro. Então, para gastar, você precisa criar moeda. E criação de moeda é banco de desenvolvimento. Ou seja, existe um caminho, Miguel, que na minha cabeça, assim, Miguel, você me conhece há um bom tempo, é muito claro o caminho a seguir, a se fazer. Mas mesmo que eu penso, dentro da esquerda brasileira, né, sobre o Brasil também não é consenso. Por quê? Por que nós estamos discutindo hoje, Miguel? As pessoas, em vez de discutir um projeto nacional que envolva essas questões que eu estou colocando, formação do capitalismo, que é a reconstrução do capitalismo brasileiro, as pessoas estão discutindo a heterodoxia econômica, discutindo quais serão as novas regras fiscais a serem adotadas no governo Lula, né, no possível governo Lula, achando que o sistema financeiro quer negociar a nova regra fiscal, sabe? Ou seja, uma ilusão de classe terrível, né? Eu acho que o que nós temos que aprender com os chineses não é aprender, ou seja, é algo que você já sabe há muito tempo. Existe um déficit de pensamento estratégico na esquerda brasileira que é imenso, entendeu? E no nosso campo político. Né? Eu entro numa roda e falo para as pessoas: pessoal, temos que reconstruir esse capitalismo destruído que foi aí pela Lava Jato. Que é isso? Isso é fonte de corrupção, relação de BNDES com gente de esquerda acha isso, cara. E a esquerda que tem mandato, não é militante de esquerda. Desculpe aqui o meu desabafo, tá? É que eu sou, antes de mais nada, eu sou nacionalista brasileiro, né? E acho que a gente precisamos de grandes ideias para mudar esse país, né? Não que as ideias movem montanhas, né? Mas transformá-las em matéria, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É pensar nesses temas que eu estou colocando aqui, né? Não que eu esteja certo, talvez a chance de estar errada é muito grande. Mas eu acho que é nesses temas que nós temos que pensar, eu acho, né? É isso aí. Elias, vamos ir para a conclusão da nossa entrevista. Eu queria só que você desse os dados aí do seu livro, né? Você tem um lançamento, que eu estou sabendo aí, que com participação da ex-presidente Dilma Rousseff, mas eu posso estar esquecendo alguma coisa aí. Vamos lá. O lançamento do livro vai ser um lançamento online, um lançamento que vai ser um debate entre eu, a presidenta Dilma Rousseff e o professor Silvio Almeida, que talvez seja o grande intelectual da minha geração, mediado pela Ting Shek, que é uma chinesa que fala português, que é pesquisadora do Instituto Tricontinental, que tem feito pesquisa maravilhosa sobre a China. Então, isso na segunda-feira, dia 22, 11 da manhã. Eu acho que é um debate imperdível, né? Porque é o meu livro, sou eu, mas você reunir Dilma Rousseff e Silvio Almeida para discutir socialismo, pessoal, eu acho que é uma coisa interessante, tá? E no dia 29, para quem mora no Rio de Janeiro, eu faço aqui um apelo, assim, que eu quero ver meus amigos, entendeu?
sabe? Eu quero ver o Miguel, quero ver a companheira do Miguel, quero ver todo mundo, quero dar um abraço na galera, entendeu? E fazer uma grande confraternização, porque vai ser um momento especial da minha vida. Eu vou estar fazendo uma noite de autógrafo de um livro que esperei 25 anos para lançar, tá? E eu quero estar nesse dia com os meus melhores amigos, ou seja, com as pessoas que sempre, de certa medida, e você é uma delas, apesar de nós nos falarmos muito pouco, à distância, conhecia o trabalho e acreditava no nosso potencial, né? Sabe? Sabia que alguma coisa ia sair daí, né? Então, dia 29 é o dia de nós nos encontrarmos, nos abraçarmos e ficarmos emocionados, enfim, vai ser muito especial, assim, te ver lá também, Miguel, e, enfim, desculpa a minha emoção quando falo do livro, cara, porque é muita coisa envolvida nesse processo aí. Um dia eu te conto pessoalmente no Boteco na Lapa. Maravilha, Elias. Então vamos terminar por aqui, antes que nós dois, né, nos emocionemos. Então, grande abraço e até dia 29.